sua aura, Senhor, tem mantido o planeta sob controle. Sua luz nos aquece o coração, ilumina a alma, alimenta até mesmo o nosso corpo físico. E é em teu nome, Senhor, que estamos aqui para estudar os teus ensinamentos. À luz dessa doutrina santa, o Espiritismo, benfeitores maiores, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, e a sua equipe, inspira a nossa querida e amada Elaine Sabadini, essa amiga tão cara ao nosso coração, Senhor. Que ela se sinta em casa como e possa perceber o nosso afeto. Bons espíritos a envolvam num ambiente de paz, de acolhimento, para que ela possa falar aos nossos corações de um assunto profundo, que a equipe de Francisco também possa auxiliar. Envolva-nos, envolva agora e sempre. Assim seja. Bom, meus amigos, pra gente a Elaine, é a segunda vez, né, Elaine? Sim. A Elaine, apesar de ser uma amiga de 25 anos, né? Tem 25 anos nós temos amizade, né, Beto? E a Elaine não sabe, mas ela participou de um momento muito importante da minha vida, muito mesmo. Eu tive a oportunidade de falar isso para ela ainda. E era assim, sabe quando você está lá no buraco e alguém pega na gola da sua camisa? Então, são duas pessoas assim que eu me lembro na época, outras também, mas as duas são pessoas que me marcaram para sempre, né? Uma é Elizabeth Montenari, que hoje está no mundo espiritual, uma liderança lá de Leopoldina, e a outra foi a Elaine Sabadini. Gratidão é uma virtude que a gente não pode deixar de ter. E a Elaine, por exemplo, amanhã eu vou falar nos maiores eventos espíritas do estado do Rio de Janeiro. Quem me apresentou nesse evento foi a Elaine. Então, o começo da minha carreira como palestrante, hoje eu viajo o Brasil inteiro, o mundo, né? Na América do Norte, na Europa, mas quem começou esse trabalho foi ela. Ela foi uma das primeiras pessoas que acreditou na minha capacidade de divulgar o Evangelho de Jesus. É uma grande escritora. Hoje tem aqui 4 livros em que ela psicografa, né? Nefertari, para quem o sol nasce. Para quem? Romance. É um romance, né? São obras romanceadas. O livro dela circula o Brasil inteiro. Nefertari, para quem o sol nasce. É do espírito Natanael. É esse outro aqui, ó, capa bonita, ó, com a imagem do Egito. O romance nasce no Egito, inclusive o nome, né? Isso mesmo. É um romance que passa, uma história que passa no Egito. Esse aqui também, né? Caramba. Os últimos Lagídios. Também pelo Espírito Natanael. Todos esses livros vão estar à disposição ela vai autografar no final, os companheiros quiserem adquirir. Roma e Jesus. Quem são esses? Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo na capa. E Elisabetta de la Paz, também pelo Espírito Natanael e Victor Hugo. Pelo Espírito Natanael e pelo Espírito Victor Hugo. O meu filho Victor Hugo, em homenagem ao Victor Hugo. Esse Victor Hugo aqui é o mesmo Victor Hugo, famoso das peças teatrais da França, que foi espírita, quando encarnado. Então, a Elaine, além dessas obras, ela tem outras publicadas. A obra que ela estaria lançando aqui, a editora resolveu adiar em função da questão da Copa, que é sobre Francisco de Assis, mas, né, ela volta no segundo semestre. A data não tem aqui, você deve ter, né? Tem, eu não me recordo, mas nós agendamos com ela 2 vindas esse ano. E aí na próxima vinda ela vai trazer o livro do Francisco de Assis, para nós lançarmos aqui na sociedade
Guarapari de Estudos Espíritas. Então, a Elaine é essa amiga querida. Nós temos companheiros de jornada, temos amigos. E aí, ela e o Beto são amigos. Então, Elaine, sinta-se em casa, querida. A gente vai pedir que você use o lencinho para filmar. Tá bem. Tá bom? Será que tem a necessidade do microfone? É bom, é Por bom. causa da filmagem, né? Você não tem pedestal não, né? Não tem. Então tá. Tá ótimo. Vamos providenciar de comprar um pedestal, né? Sabe? Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. E, na realidade, como está do Evangelho segundo o Espiritismo, Deus auxilia o homem através do próprio homem, não é? E o valor da Luísa está nele próprio. Nós somos companheiros, nós não fazemos nada, nós estamos aqui nos apoiando, nos estimulando, mas nada se consegue, e ele também, os resultados que ele colhe, são resultados absolutamente concordantes com os seus investimentos e os seus valores. Então a vida é dessa forma, não é? Ninguém cria oportunidade de modo que ela já existe, não é? As questões de trabalho, de oportunidade, elas são na verdade gerenciadas pela espiritualidade. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Me sinto muito feliz de rever o Luísio, de rever o Célio, de rever alguns companheiros e sinto-me presenteada por essa passagem, né? Passar por Colatina, passar aqui, é algo muito bom. Então que a espiritualidade amiga, ela nos inspire, nos auxilie, para que possamos colher dos verdadeiros trabalhadores que são os nossos companheiros espirituais, tudo aquilo de que mais necessitamos. Meus irmãos, aproximando-se do fim da sua existência, Francisco de Assis faz uma referência a um de seus frades menores. Referência essa registrada pelo escritor grego Nikos Kazantzakis, que eles atribuem ser romanceada, que ela não tem um embasamento absolutamente histórico e que ela, na verdade, traz um ensinamento maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Francisco vira-se para um de seus frades, já ao término da sua caminhada, e ele afirma: o meu pai e a minha mãe, eles brigam dentro de mim. E eu tento reconciliá-los. E essa luta tem sido toda a minha vida. O meu pai e a minha mãe não se reconciliam e eu choro. E eu choro porque eu não consigo pacificá-los. O meu pai ainda grita dentro de mim: se te quebrarem o nariz, meu filho, quebra em troca o maxilar do teu ofensor. Meu filho peleja pelo ouro, pela moeda, pelos bens, pelo poder, pelo nome, pelo brasão. É isso que importa na vida, nada mais. Meu filho, o nome, o prestígio social, o dinheiro, só isso vale. Não te abaixes, não te humilhes. A mãe, ainda dentro dele, dizia: meu filho, ser simples, humilde, generoso, para com os menos afortunados. Meu filho, ser bom, ser simples. O ouro, o prestígio, nada vale. Meu filho, atende aos apelos do teu coração. E é por isso que ele insistia em dizer que estava inserido numa luta antiga, em que os valores do pai e os valores da mãe
litigavam dentro dele. Os apelos da matéria a representar Francisco de Bernardone e os valores sublimados da mãe, aliás, o espírito de grandeza, a representar Jeane de Picárdia, ou Dona Picard. E nós não podemos analisar estas expressões do Evangelho, haja vista que é João evangelista de volta, sem trazermos estes conteúdos para a nossa realidade atual. Como não podemos relacionar com o Evangelho cerimoniosamente, à distância. O Evangelho, ele deve ser trazido para a nossa proximidade. E temos que nos inserir como personagens, os conviventes do Cristo. Aqueles que são admoestados, aqueles que são orientados, aqueles que são dirigidos, esclarecidos, curados, amados, abraçados. Nós somos os conviventes do Cristo, na condição de adeptos de uma doutrina, que é o cristianismo redivivo. E muitas vezes nós nos encontramos nessa posição, em que muitos valores litigam dentro de nós. O nosso passado, os apelos da matéria, os apelos ainda das imperfeições fixadas e os apelos da nossa natureza perfectível, do espírito. Nós continuamos também nessa luta. E como não somos inseridos de maneira casual na sociedade, no país, na família que nós estamos, outro biógrafo de Francisco, esse talvez mais conhecido por vocês, Inácio de Larrañaga, ele fala que as nossas vidas, elas são envolvidas por algo chamado contorno vital. Que todas as circunstâncias ao nosso redor, elas operam para o nosso progresso. Que nada é fortuito, nada é por acaso. Nós estamos numa condição familiar, social, com lutas morais, lutas espirituais, lutas sociais que são absolutamente acordes às nossas necessidades de evolução. Desta forma, quando nós resgatamos a vida de uma alma de grandeza, como Francisco de Assis, nós devemos olhá-lo observando a caminhada que nós precisamos ter. Aquilo que nos chama, aquilo que nos convida. E nós percebemos que os contornos vitais, como diz Larrañaga, que o receberam, foram difíceis. Momentos de guerras internas, momentos de guerras externas, as cruzadas, um movimento terrível que um grande espírito, Humberto de Campos, iria anotar no futuro. Um momento que nós que aqui estamos, que fazemos uso de palavra, que falamos às pessoas, estivemos lá, utilizando esses mesmos atributos para os erros, o mesmo magnetismo para a dissolução. E esse é o momento espiritual e social na esfera terrena, na Europa, que recebe Francisco de Assis. As terríveis cruzadas que enlamearam todas as bandeiras do mundo cristão, diz Humberto de Campos, que nos fariam chorar lágrimas de sangue no futuro, clamando por misericórdia dos planos maiores da vida para o reajustamento dos nossos passos indevidos. E ele, aos 17 anos, imerso neste contexto, ele, não digo que esquece, absorvido por estes apelos, ele vive normalmente. Nascido numa família de classe média, recebe as regalias de um jovem nesta condição. Gosta de se vestir bem, se vestir de escarlate, gosta de gozar a vida com os amigos nas tabernas de Assis. É um jovem de seu tempo, alegre, completamente descompromissado de qualquer apelo que nós veríamos no futuro de ordem transcendente.
E aos 17 anos ele está presente num conflito interno no reino da Cilícia, pelejando entre uma diversidade entre o papado e o rei. E aos 21 anos, novamente, ele está efusivo, alegre e pelejando por uma outra questão de ordem religiosa, defendendo os valores do Papa. E nesse confronto, ele cai prisioneiro em Perúdia. E ali nós acreditamos que estes valores, abafados por estes contornos vitais difíceis, por essa situação dentro da qual ele emergiu, é que começam a germinar. Embora a maioria dos seus biógrafos, embora a grande esmagadora maioria diga que a noite de Spoleto foi a grande noite de Francisco de Assis, mas tudo começa em Perúdia. Aos 21 anos, ele ali está doente, tem febres, ele já intervém em algumas dissidências entre os prisioneiros e os soldados, falando a favor de uma harmonia. Nesse aproximado ano de detenção, a mediunidade aflora e ele entra em êxtase e êxtases, muitas vezes. Ele começa a sentir o eclodir das suas possibilidades espirituais. E eles diziam: tu és louco, Francisco, de ficar cantando num momento tão difícil como esse. Estás sempre feliz. E ele, num arrebatamento espiritual, ele diz: chamam de louco aquele que um dia chamarão de santo. Ele já começa a entrar em sintonia espiritual e já começa a cotejar aquilo que vale a pena pelejar em sua vida. E nesse momento em que ele se modifica, em que é liberto e que retorna para Assis, ele já volta um rapaz completamente diferente. Ele vai trabalhar na loja com seu pai, vendendo tecidos, mas todas as tardes, no final do trabalho, ele passa pela porta boiando, ele escala a encosta do Monte Subásio para meditar. Ele começa a ter uma estranha fome de Deus, uma ansiedade por Deus, uma necessidade de Deus em sua vida. Ele sobe acariciando os freixos, os pinheiros, as giestas antigas, e quanto mais ele sobe, ele vê Spoleto e Perúdia dormindo na bruma da distância. E começa a pensar o quanto ele se modifica diante do contexto da sua vida. E começa a visitar as capelinhas dos beneditinos que enxameavam o Subásio. Ele conhece uma pequena ermida, muito velha, que parecia despencar pelo flanco do Subásio, dedicada a São Damião. E ele sente um magnetismo incrível atraindo-o para dentro da ermida. Percebe que ela é pobre, que ela está em ruínas e que um velho capelão cuida do pouco que ali existe com as esmolas dos transeuntes, dos passantes, dos viajantes. A sua intimidade é rústica, pobre, alguns bancos toscos, um crucifixo bizantino pintado no lugar do retábulo, e é só aquilo que existe, mas uma energia, um grande magnetismo, uma grande vibração toma Francisco e ele se sente atraído para aquele crucifixo. Ele se ajoelha e ora: Senhor, sê luz nos abismos da minha vida. Sê luz, Senhor, como o sol que nasce todas as manhãs, para que eu jamais ande na escuridão que me é própria. Ó Senhor, meu Deus, Deus do Altíssimo, nasça todas as manhãs em minha existência, para que eu jamais siga entregue às minhas
próprias misérias e fraquezas. Dá-me, Senhor, dá-me a fé tão forte como a espada, o instrumento que ainda há pouco ele utilizava para a guerra. Dá-me a fé tão forte como a espada, Senhor, a esperança tão larga quanto o mundo. Dá-me um amor, Senhor, tão profundo quanto os oceanos. E naquele enlevo ele olha os olhos do Cristo bizantino rebrilharem e tomarem uma vida estranha. E ele se sente fora do chão e ele ouve: Francisco, não vês que a minha casa ameaça ruir? Apressa-te a reconstruí-la. Por 3 vezes ele escuta: Francisco, não vês que a minha casa ameaça ruir? Apressa-te a reconstruí-la. E ele compreende que a sua missão estava delineada. Ele iria reerguer São Damião. Mas, nesse ínterim, estoura a Guerra da Apulia. E todos os meninos bem formados foram convidados a defender os seus brasões. E não foi diferente com Francisco de Bernardone, que nasceu sendo batizado de João. Não é? João por sua mãe, e depois o nome alterado pelo seu pai para Francisco, em homenagem aos bons lucros advindos da França. E ele é chamado pelo seu pai para que encorpasse aquela armada de jovens que iria caminhar para a Apulia sob o comando de Walter de Brienne, o brioso comandante normando. E ele, muito compungido, porque não queria mais participar. Embora nós, muitas vezes, não é, ouçamos que Francisco participou de uma cruzada, isso é inverossímil. Francisco nunca participou de uma cruzada. E tentando ainda uma vez estar com seus amigos, ele os convida para um banquete. E nesse momento, nessa noite, eles ceiam. Francisco propicia esse encontro. Está feliz, mas diferente. Não é o mesmo. Não é o mesmo rapaz de antes. E todos se alegram, e todos brincam, e todos se regalam com vinho. E como das outras vezes, eles saem pelas ruelas de Assis cantando em serenatas, em trovas e em versos, até que viram que Francisco vinha caminhando em silêncio atrás. E se espantam, porque ele que fora apelidado de o rei da juventude, porque ele estava tão diferente, porque ele estava tão quieto. E um deles ousa perguntar: Francisco, tu estás diferente, por acaso tu estás enamorado? Pretendes te casar? E ele, com muito carinho, responde: sim. Os amigos adivinharam, eu estou enamorado. Eu estou enamorado da mais bela dama que se pode imaginar. E a mais sábia dentre todas as sábias. Eu estou enamorada de uma dama cujo nome é pobreza. E não desejo, sinceramente, ir para a Apulia. Não desejo. Porque eu estou muito enamorado desta dama chamada pobreza. Abandono de si mesmo. Abandono de todos os apelos da matéria. Mas, pelo imperativo familiar, ele vai. E é aquele momento que nos filmes nós vemos ele ser trajado, arrumado com as roupas mais ricas, com o escudo, o brasão e os arneses, e ele parte. E esta armada de jovens briosos, ela descansa em Spoleto. Daí os seus biógrafos se referirem como a noite de Spoleto da vida de Francisco. Nós todos temos uma noite de Spoleto. Mas essa noite de Spoleto começou bem antes. Mas é o momento do eclodir. É o momento do chamado. É o momento em que nós temos que decidir. Ou vai ou fica. É agora. O momento é esse. E ele se desfaz de seus pertences para repousar, para seguir em viagem na manhã seguinte.
E ao deitar e ressonar, naquele estado de elevação, naquele estado de êxtase, ele escuta: Francisco, meu filho, aonde tu vais? E ele responde: pronto, eu vou para a Puglia guerrear pelo Papa. Mas, meu filho, quem mais te pode honrar? O céu ou o Senhor? E pronto, ele responde: o Senhor, é claro. E a voz doce, que parecia conhecida, continua: então por que tu serves ao servo e não ao Senhor? E imediatamente ele diz: o que devo fazer? Meu filho, volta para Assis, que tudo vai ser explicado. O mesmo aconteceu com Paulo de Tarso, em Damasco. Quando o chamado vem, eles não hesitam, eles não duvidam. Não há um momento sequer que eles ajuizam dos lucros, dos benefícios, das dificuldades, dos problemas para essa empreitada. Não há um momento que eles cotejem qualquer tipo de problema advindo de uma decisão. Eles a tomam, porque esta voz que está presente dentro de todos nós, ela chama, ela convida. E todas as leis de Deus, como estão em nossa consciência, e na condição de espíritos perfectíveis, todos nós temos esse chamado. E ele volta galopando por aquela estrada de Spoleto até Assis, numa vertiginosa galopada, mas existia já uma outra caminhada que ele fazia, a caminhada espiritual. Ele já atravessava um momento de 2 pontos na sua jornada reencarnatória. Ele já corria de um extremo da sua vida para outro. E ele chega em Assis sendo incompreendido. Ele chega para seu pai envergonhado, porque não entende o porquê daquele abandono. Como também não somos compreendidos, e aqueles que o fazem não são, quando preterimos alguns chamamentos do mundo a favor de valores mais profundos. Quando nós fazemos opções que não são de pronto compreendidas pela maioria das pessoas. E por estar sempre no meio dos miseráveis, dos pobres, dos sofredores. Aliás, nesta caminhada, ele que olhava os leprosos com certo receio, e isso é unânime em todos os biógrafos, e são dezenas. Ele tinha, não rejeição, mas ele tinha um afastamento dos leprosos. E quando ele volta, ele encontra um doente no seu caminho, que além de mendigo, ele era leproso. Ele tira aquelas ricas roupas de guerra e ele veste aquele homem. E ele escuta naquele mesmo momento, ou concomitantemente, enquanto fazia: meu filho, quando tu começares a desprezar tudo que até hoje amaste, e quando começares a amar tudo que até hoje desprezastes, tudo que te parecia amargo se tornará doce como mel. E tudo que te parecia doce se tornará amargo. Muda o foco, muda a perspectiva da sua vida. E ele começa então a ter uma postura diferente diante dos sofredores, dos leprosos, dos miseráveis, dos doentes. E diante desta incompreensão paterna, que leva-o até ao cárcere, porque trabalhando com seu pai, depois desse regresso, ele coloca uns cortes de tecido no seu cavalo e ele vai a Foligno. E ele faz uma excelente venda na praça de Santa Maria Maior. E essa venda lhe dá um saco de ouro, de moedas de ouro, mas ao invés de voltar para casa, ele vai direto para São Damião. E ele deixa o saco de ouro na mão do capelão, que se recusa a receber, sabendo quem era o verdadeiro dono daquele dinheiro e conhecendo a reputação de Pedro de Bernardone. E, de fato, conhecendo
a reputação daquele jovem que até outro dia era reconhecido como um folgazão, como um jovem inconsequente. Ele fala: eu não posso aceitar esse dinheiro, mas podes ficar aqui o quanto quiseres. E ele fica. Ele fica em meditação, ele fica em recolhimento na igreja, e depois de procurá-lo com os cortes de tecido ou com dinheiro, Pedro de Bernardone tem a informação de onde ele está. E vai até ele. E carrega-o à força e prende-o no cárcere doméstico. Ele fica por muito tempo preso. E ali as coisas começam a se ajustar. Numa viagem de Pedro, que viajava muito em negócios, Jeane de Picárdia, ou Dona Picard, ela desce e conversa com ele. E essa referência é tão forte que vocês viram que ela ecoa pela vida dele. Meu filho, eu sempre fui devota de São João Batista. E eu sempre soube que tu serias um grande divulgador do Evangelho. Eu sou devota de São João Batista e sei, há algo em mim que diz que tu tens uma missão. Mas escuta, não com os valores do teu pai. Tu não precisas de dinheiro para auxiliar o teu semelhante. Tu não precisas de recursos amoedados para tu seres bom. Só do teu amor, só da tua misericórdia, só da tua compaixão. E ela abre as grades e liberta esse filho. Mas quando o pai retorna, ele se sente absolutamente irado com essa situação. E naquele tempo, os bispos locais, eles interferiam nas relações familiares para apaziguar questões de conflitos, para partilha de heranças, para aconselhamentos. E o bispo Dom Guido de Assis, ele é chamado por este pai para que deserdasse o rapaz, para que ele não dissipasse uma herança ganhada com muita luta, com muito trabalho. E manda chamar o rapaz para que ali, na Praça de Assis, ele fosse destituído desta condição de herdeiro de Pedro de Bernardone. Mas antes que isso fosse feito, ele retira as suas roupas, retira toda a sua vestimenta, coloca nos pés do pai e diz serenamente que devolvia não só as roupas, mas também o seu nome. E que doravante ele chamaria de pai somente aquele que está nas alturas infinitas. O bispo, aterrorizado, tira sua rica capa e cobre o corpo emagrecido do rapaz. Ele imediatamente tira e cobre um mendigo aos seus pés. O servo do bispo tira uma camisa velha e um tabardo, as capas com capuz usadas muito naquela época, e coloca nele. E desse jeito ele vai embora. Vai embora para sempre naquela condição de filho daquele rico comerciante, para voltar e ter Assis como o maior dos palcos da sua sementeira. Tendo saído de Assis, os seus companheiros mais diletos da primeira hora, porque Francisco vivo chegou a um número de 5.000 seguidores. E ele, naquele momento que muito se assemelha ao próprio Cristo, ele tem 12 seguidores, com os quais ele vai ao Papa Inocêncio, que são espíritos que reencarnaram extremamente ligados a ele. Só de Assis sai Egídio, sai Bernardo de Quintavalle, sai Silvestre e diversos outros. Aqueles mais chegados a ele, Clara também, são dali, daquela região. São florações daquele coração magnífico da Úmbria. E assim, neste momento em que ele parte, em que ele sai, ele passa a viver e a pregar de acordo com tudo
que ele entendia ser mensagem do Cristo à sua existência. Ele vai para Gúbio, é o primeiro movimento de Francisco. E quando ele caminha para Gúbio, ele é assaltado por 3 rapazes, enquanto ele cantava: eu sou um arauto do grande rei, eu sou um arauto do grande rei. E eles perguntam: onde está o seu grande rei que não te defende? Tomam dele, tentam tomar pertences que na verdade ele não possuía, batem com uma vara, machucam, chutam e jogam para dentro de uma cratera de neve. E ele ali permanece e eles vão embora, rindo e fazendo, obrigada, mofa daquele jovem que eles não conheciam. Ele sai com dificuldade daquela vala fria, com as pernas ensanguentadas, vai para um mosteiro, bate, pede abrigo, pede acolhida, e ele ali com fome e doente e ferido, é apenas sobrecarregado de mais trabalho. Isso também é unânime entre a maioria dos biógrafos. Ele é levado para uma cozinha e o pouco que ele come é para pagar a sua estadia ali, num lugar frio, úmido, e ele silencia, entendendo que daquele momento em diante, essa era a sua opção de vida, o abandono. O completo abandono de tudo que se referisse à vida material. E ele repetiria muitas vezes que ele caminharia entre 2 pontos, manjedoura e Calvário. No momento em que os intelectuais, no momento em que os grandes se uniram à ordem dos frades menores, à fraternidade, e diziam para ele: Francisco, nós precisamos de uma escola, nós precisamos dos famosos seminários que existem, para que preparemos os nossos frades. Aqui se misturam homens de intelecto com camponeses rudes e ignorantes. Nós precisamos instruí-los, nós precisamos modificar e abrir escolas. E ele dizia: eu não tenho opção pelo intelecto. O que desejo que os meus frades vivam é a completa entrega ao abandono de tudo que é no mundo, de tudo que há no mundo. Quero que essa convivência exista nas bases da fraternidade, e somente nas bases da fraternidade. No mais, não está no meu programa de trabalho. E quanto mais ele abandona, e quanto mais ele deixa tudo que é do mundo, como diz São João da Cruz, tem uma frase dele muito interessante: quando eu menos eu quis, mais eu obtive. E quanto menos ele queria, mais ele obtinha. Quanto mais ele abandonava o mundo, mais ele encontrava pessoas que lhe davam montanhas, grutas, terrenos, fazendas. Uma rica viúva de Roma, chamada Jacoba de Setersoli, dá para ele uma grande extensão de terra, onde eles constroem um orfanato. E ele entrega a direção para essa própria amiga, de tão querida, ele a nomeia Frei Jacoba, dando a ela a autoridade de entrar junto aos frades. Era a única, nem Clara tinha esta licença, não é? E Jacoba de Setersoli está presente, ele manda chamá-la no momento da sua morte, para que ela trouxesse um travesseirinho, um lenço, dada a amizade, o carinho que vinculava essas duas almas. Quando ele vai a Riete, ele conhece o conde Orlando de Chiusi novo, e esse conde diz para ele: Francisco, você vê essa montanha, Laverna? Eu quero te dar. O Monte Alverne. Eu quero te dar esta montanha, Francisco, para os momentos de oração, de meditação, e tu podes fazer com ela o que desejar. E ele fala: olha bem, que envergadura espiritual, meu amigo, mas você vai fazer o seguinte: manda umas pessoas com os frades fazer uma trilha, para que nós possamos ver os melhores lugares lá no alto, para a meditação, a montanha dos estigmas de Francisco. Tem uma história maravilhosa, que a gente não pode chegar até lá.
E esta montanha, ela é garimpada pelo conde com 50 homens e 4 frades. Eles não só davam os presentes, como preparavam toda a estrutura para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse estar mais próximo da sua missão. Ele ganhou também de Pedro Catani as montanhas do Grécio, onde ele inaugura o presépio. Muitos de nós não sabemos que o presépio vem de Francisco. Ele amava tanto ao Cristo. A manjedoura era para ele um espelho de luminosidades infinitas, que ele disse: esse Natal eu desejo lembrar Jesus da maneira mais eloquente. Eu quero palha, moinho, para lembrar a pobreza do Cristo. E nós vamos orar em torno de um berço pobre. Precisamos lembrar da pobreza do Cristo. E no Grécio, numa das grutas, ele inaugura esta nossa atual devoção e utilização das imagens do nascimento de Jesus. E ele assim vivia. E quando ele, finalmente liberto dos grilhões paternos, reconstrói São Damião, coloca São Damião no jeito de seguirem-se os trabalhos de missas ali dentro. Ele inaugura, convida Dom Bispo, que sempre o amou, uma alma sempre muito ligada à sua, para que inaugurasse a capela com uma missa. E ali, naquele momento de inauguração, estavam os mais diletos convidados dele e do Cristo: os leprosos, os mendigos, os estropiados, os sofredores. E quando a cerimônia está sendo levada a efeito, um momento de grande alegria para o seu coração, tendo recebido do próprio capelão a pequena ermida de presente, o que ele disse: não, eu posso utilizá-la, mas eu não a quero. Ele escuta: Francisco, não vês que a minha casa ameaça ruir? Apressa-te a reconstruí-la. Francisco, meu filho, não vês que a minha casa ameaça ruir? Apressa-te a reconstruí-la. Ele não entendeu nada. Ele saiu a caminhar pela estrada empoeirada de Santa Maria dos Anjos, atônito, pois ele havia reerguido São Damião. Ele havia colocado pedra sobre pedra. E porque novamente aquela voz que tocava como um relâmpago a sua alma o concitara novamente: Francisco, reconstrói a minha casa. E assim, cabisbaixo, ele cruza com pedinte de mãos estendidas. Não sabemos se de maneira romanceada ou com fundamento histórico. Ele retira uma moeda e coloca nas mãos do homem. E ao chegar mais à frente, percebe o estalido da moeda cair. Ele roda nos calcanhares e volta. Toma a moeda e repara que, além de mendigo, o homem era um leproso. Ele segura a moeda nas mãos do homem com as suas próprias mãos e beija enternecidamente. E sente-se envolvido pelo mesmo magnetismo daquele momento lá em São Damião, quando fora convidado a restaurar a igreja. Nós não temos dúvida que, na condição de reencarnação de João Evangelista, a imagem do Cristo crucificado tinha um reflexo estupendo em Francisco de Assis. João estava lá. João era o único ao lado de Maria a testemunhar aquele momento. E ele sentia uma grande reverência pelo sacrifício imposto a Jesus. Tanto que no Monte Alverne, no momento já na madureza das suas idades e do seu trabalho, ele está tão intimamente, magneticamente ligado a Jesus, que ele estende as mãos e ele sente abrir as feridas nos mesmos lugares em que Jesus foi ferido, martirizado. Ele sente e leva essas feridas no flanco, nas mãos, nos pés,
a se abrirem cada vez mais para o dia até da sua desencarnação. E ele olha nos olhos daquele homem e percebe os mesmos olhos daquela imagem bizantina que tomaram vida temporária. Ele olha para o homem, sem que o homem pronunciasse palavra, ele ouve Francisco. Não vê que o meu evangelho só sobra nas atitudes dos homens, as cruzadas a todo vapor? Apressa-te, meu filho, e reconstrói a minha mensagem nos corações humanos. Vai, meu filho, ao encontro dos necessitados. Vá por toda parte e leva a minha mensagem e restaura a essência do meu evangelho nas almas. Era isso que o Cristo lhe pedia. Isso ele fez nos 20 anos da sua caminhada terrena. Ele se entregou à difusão, à divulgação do Evangelho de Jesus. E de uma maneira tão profunda, para vocês terem uma noção, que ele o fazia ao pé da letra. Está lá em Mateus, a missão dos 12. Ele tomou todos aqueles dizeres de Jesus ao pé da letra. E ele fazia com que os seus discípulos saíssem de 2 em 2, que os seus frades saíssem de 2 em 2. Que eles não levassem nem bordão, que eles não levassem 2 chinelos, 2 sandálias, que eles não levassem alimento, que eles não levassem dinheiro, e que eles saudassem dizendo: a paz seja convosco, a paz esteja nesse lar. A saudação de Francisco de Assis e dos frades da primeira hora era essa: a paz de Jesus seja convosco. E ao aceitar um novo frade na ordem, ele só fazia mediante abrir o evangelho 3 vezes, para sentir se a espiritualidade superior tinha um programa para aquele companheiro. Oh, vejam que coisa impressionante. Foi assim com Bernardo de Quintavalle, e a partir da experiência com Bernardo de Quintavalle, todos aqueles que desejavam entrar para a ordem passavam até quando ele pôde, não é? Porque de várias nacionalidades e de vários lugares pessoas aderiram à fraternidade dos frades menores. Ele abria o evangelho 3 vezes em oração para sentir se o comando superior esclarecia acerca do programa para a vida daquele indivíduo. Desta feita, a vida de Francisco é algo que nos arrebata. No albergue, conversando com o Leão, o seu secretário, a sua mãe, em muitas horas, como ele dizia, o seu irmão, o seu amigo nas loucas andanças por Cristo. Leão, que de leão não tinha nada, porque era o cordeirinho de Deus, dizia ele. Leão, anota, escreve, Frei Leão. Porque quando Francisco queria dizer algo de nota, ele dizia: escreve, Frei Leão. Quando olho para trás e vejo o momento que me despede tudo na Praça de Assis, eu o contemplo como o momento mais importante da minha vida. Foi o primeiro passo de uma caminhada de abandono de tudo que se refira, na nossa linguagem atual, ao ego, às vaidades humanas, aos apegos. Eu contemplo esse momento, irmão Leão, como o grande evento da minha existência. Sem este passo definitivo, decisivo, eu não teria conseguido palmilhar a estrada eleita. E por ser este referencial de amor, de carinho, e todos o amavam, sendo que beleza ele não possuía, os biógrafos o descrevem como alguém, e ele próprio, o Celano, Tomás de Celano, foi um contemporâneo de Francisco de Assis, foi para a Ordem dos Frades, foi um frade também, com 15 anos, e ele foi o primeiro biógrafo, e isso por solicitação do Papa Gregório,
que biografasse Francisco. Muito rápido ele foi canonizado, com 2 anos de desencarnado. E o Tommaso de Celano, ele faz referências muitíssimo interessantes e diz ele, nos seus escritos, que Francisco falava: eu sou uma galinha preta, que traz debaixo das suas asas, com muito cuidado, os seus pintainhos. E dizia em outros momentos que era pequeno, magro, de orelhas em abano, que não era bonito. E nós fazemos uma imagem romanceada de Francisco, né? Como fazemos da pujança de Paulo, sendo que ele era miúdo, doente, frágil. Essa grandeza, ela está no espírito. Então, esse homem saindo com Maceu, e nesse momento eles já haviam ganhado a Úmbria, a Toscana, e já andavam por toda parte pregando o Evangelho. E aonde Francisco chegava, todos gritavam: é o Santo de Deus, é o Santo de Deus. E os sinos dobravam, e as pessoas deixavam as suas lojas, as suas casas, os seus estabelecimentos, para ter com Francisco. E Frei Maceu, observando isso, intrigado, um dia disse: irmão Francisco, segundo as regras do mundo, nós, os frades menores, abandonamos tudo que se refere às vaidades do mundo. E eu observo, irmão Francisco, que tu não és belo e todos querem te ver. Tu não és absolutamente eloquente e todos querem te ouvir, irmão Francisco. Tu não és sábio, intriga-me, porque todos querem se aconselhar contigo. E ele ajoelha, querendo beijar os pés de Maceu. Levanta as mãos para o céu e diz: irmão Maceu, eu dou graças a Deus por revelar as suas verdades às almas transparentes como a tua, irmão Maceu. Deixa-me beijar. E Maceu o detém. Irmão Maceu, Deus imenso, soberano, irmão Maceu, possui 1000 olhos, e não há para ele escuridão que não seja claridade. Não há abismo, irmão Maceu, que Deus não penetre. E ele percorre toda a terra e todos os espaços, irmão Maceu, e não achando nenhum outro mais desprezível, mais miserável, mais insignificante do que eu, elegeu-me a mim, irmão Maceu, para que ficasse explícito, estridente, gritante, que tudo quem faz é ele e não eu. Se Francisco tivesse estudado nas escolas de Bolonha, todos diriam: eis a sabedoria de Francisco. Se Francisco, irmão Maceu, fosse belo, todos diriam: eis a beleza de Francisco. Se Francisco fosse eloquente, todos diriam: irmão Maceu, vejam a eloquência de Francisco. Mas como eu não sou nada, irmão Maceu, como eu sou um miserável, inútil, Deus escolheu-me a mim para que ficasse claro que Ele é quem tudo faz. E que sem Ele, sem Deus, sem a espiritualidade benevolente, sem a direção dos espíritos superiores, nós não podemos nada, ou muito pouco, porque estamos num processo de devolução à vida. E tudo de algum valor, de algum brilho, de alguma energia diferenciada é por conta da misericórdia da espiritualidade superior. Entendemos isso ao avaliar esta passagem de Francisco de Assis. E seguindo, caminhando com Maceu, na saída desta vila, Maceu intrigado, ouve Francisco explanando e dizendo: e veja, irmão Maceu, que sendo eu escolhido e recebendo tanto de Deus, sou tão miserável e incompetente, faço tão pouco e dou tão pouco à vida. Mas intrigado, Maceu se encontra e sai pensando de cabeça baixa, enquanto os revérberos
avermelhados do entardecer, estão por toda parte. O cardiralado roxo, as nuances, o vento bafejando aqueles dois corações irmanados por ideais superiores. E nós nos recordamos de Lucas, no seu Evangelho, quando ele diz depois de todo o trabalho feito, digamos, sou um servo inútil, porque fiz somente aquilo que deveria ter sido feito. Nada mais. Cumpri apenas o meu dever. Olha a grandeza e a profundidade dessa anotação de Lucas. Fiz somente aquilo que deveria ter sido feito. Não fui além. Não caminhei a segunda milha. A primeira milha é dever. Mas Jesus foi imperativo. Caminhar a segunda milha é aquilo que nós fazemos a mais. É aquilo que nós fazemos sem solicitação de ninguém. É aquilo que nós realizamos sem a nota ou a observação de alguém. São os movimentos da nossa alma. São os movimentos das nossas emoções, das nossas renúncias, do nosso esquecimento, da capacidade de perdoar, de compreender. Nós cumprimos os nossos deveres, mas falávamos nesta manhã, lembrando uma passagem evangélica do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Para nós espíritas, que já nos enfileiramos nas frentes desse trabalho renovador, compreendendo que a Terra é uma escola abençoada e que a doutrina espírita nos dá um material grandioso e que o Evangelho é uma cartilha sublime de orientação para as nossas vidas, já devemos compreender que não é possível mais postergar, adiar qualquer movimento no sentido de crescer e transformar, de modificar situações antigas que ainda repercutem no nosso presente. Convidar o nosso passado a um diálogo, olhando com sinceridade as questões que precisam ser trabalhadas, o que nós precisamos transformar, porque o que estamos vivendo nesse momento, as oportunidades que temos numa casa acolhedora, com o oferecimento de todo este material que nós temos, talvez não nos seja dado em futuras encarnações nas mesmas condições. Se nós não ajuizarmos de maneira séria, concisa, de que temos tudo para trabalhar neste momento da nossa existência, mudanças que são cogentes, urgentes, situações íntimas que estão pendentes há séculos, nós talvez venhamos a nos arrepender terrivelmente. Nós temos material didático, nós temos conhecimento, nós temos oportunidades, mas o brilho do intelecto, a bagagem intelectual não vai nos garantir mudança de condição espiritual vibratória. Somente os grandes empenhos da alma. E isso nós fazemos em silêncio. E temos dentro de nós esta luta constante, como um pai que é a terra, que são os apelos das paixões, como foi para Francisco, e a doçura de uma mãe, a representar os apelos do Espírito, a dizer que a verdadeira bagagem que podemos ter e guardar, elas são de cunho moral e espiritual. Elas estão ligadas ao quanto nós nos doamos à vida, às pessoas. E esses valores litigam dentro de nós. Muitas vezes choramos porque não conseguimos conciliá-los. Muitas vezes nós
nos desanimamos, porque achamos que somos por demais imperfeitos. Faço esforço, tento caminhar, mas eu percebo que ainda sou dominado por certos pensamentos, certas críticas mentais, certas observações da vida alheia, certas emoções de ordem inferior que eu não gostaria mais de ter. E litigam dentro de nós estes dois polos, o passado recente, o passado remoto e os apelos do espírito. E nós, muitas vezes, entre este conflito, nós choramos na tentativa da conciliação. Mas esta conciliação é possível. E nós estamos no momento desta conciliação. Nós estamos no momento de optar pelo caminho da nossa paz. A paz que o mundo não pode dar. A paz que está no sossego da nossa consciência. A paz que está nesse respirar profundo e dizer, olha, eu fiz o melhor que eu pude. Eu não fiz o melhor para aqueles que têm um critério muito alto, ou os espíritos maiores, mas eu fiz o melhor que eu pude, dentro dos meus limites, na minha família, com os meus familiares, com os meus afetos, na relação na casa espírita, porque não existe um meio mais desafiador do que a convivência no meio espírita. Sabe por quê? Porque nós somos os egressos de todos os conflitos da Europa. Estamos aqui, olha, todo mundo junto. Das cruzadas, das guerras religiosas, das inquisições espanhola, portuguesa. Somos nós. E muitas vezes, certas características, elas emergem. E como disse Humberto de Campos, que todos nós imploramos para voltar, depois de muita andança equivocada, é preciso compreendermos uns aos outros, darmos chances, ampararmos-nos mutuamente, porque os desafios existem não só fora das leiras espíritas, mas dentro delas e dentro de nós. E assim, meus queridos irmãos, nessa peleja saudável que nós enfrentamos todos os dias, que possamos ter a capacidade, ter a inspiração de eleger o que nos convém, dado que tudo nos é lícito, mas eleger as atitudes, os pensamentos, as ações que nos convenham à realidade espiritual, que nós tenhamos a certeza que não são para o galardão e para a admiração, porque os verdadeiros valores, eles são silenciosos. Que Jesus nos sustente cada passo nessa feliz peleja por instaurar valores novos, valendo-nos do que recebemos. Abençoe-nos, Francisco, e a sua falange sublime, entendendo que ele próprio disse a um companheiro no albergue, o que me cala pessoalmente muito fundo, depois de enfrentar 2 anos de grandes tormentos, inclusive espirituais, dados os litígios dos intelectuais dentro da ordem fundada por ele. Eu cheguei no momento em que me sinto absolutamente pacificado, absolutamente sereno. Graças a Deus, eu digo mais, se Deus tivesse um nome, chamar-se a paz. Que Jesus nos abençoe.